Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Como diz o meu amigo Luiz Henrique Benfica, vamos direto ao ponto, sem as manchetes. É claro que esse vídeo, importante destacar, tem a força de Crepe do Alemão, Hora do Pastel, Empório da Família e Medleges Perícias Médicas. Peço também que tu deixe o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e opina muito aqui nos comentários. O tema Arthur a gente fala depois. Quero começar pelo principal. O técnico Luiz Castro extremamente pressionado. Uma pressão muito forte para demissão, inclusive, do treinador. Caiu a casa dele com boa parte dos torcedores e isso está visível olhando as redes sociais. O Grêmio vive um momento de turbulência e não tem como ser diferente após um empate em casa com o lanterna do campeonato. O Grêmio pegou o pior time da competição, o Remo, na arena e apenas empatou. E não foi um empate em que o Grêmio criou oportunidades. Não, o Grêmio fez jogadas, evidente, mas praticamente não perdeu nenhum gol, né? Como disse inclusive o Edu Andriotti na sua pergunta na entrevista coletiva ao Luiz Castro. O Grêmio não criou oportunidades efetivas e concretas de colocar a bola na rede. Isso aconteceu com o Remo. O Remo poderia ter ganhado do Grêmio, inclusive com uma vantagem elástica. Inacreditável o gol que perdeu o Talhari, que é muito fraco, né? Um atacante brigador, batalhador, mas com muitas dificuldades. Ele perdeu um gol impressionante que a gente não perde aí na várzea, no grupo de amigos de final de semana. Bom, o negócio é o seguinte. Quando o Grêmio empata com o Lanterna, é óbvio que os pedidos de demissão, ainda mais pela maneira que foi, acontecem. E eles estão acontecendo com muita força por parte da torcida. Torcedor que, na maioria, apoiava o técnico Luiz Castro. Dizia que o momento era de paciência, que o momento era de dar tempo ao trabalho dele, vendo aquilo tudo que o Grêmio fez em termos de reconstrução, as 20 saídas do elenco, talvez até um pouco mais do que isso, as dificuldades financeiras que o Grêmio tem, olhando para exemplos como o do Flamengo, que demorou, teve um processo de reconstrução, olhando para o próprio trabalho do técnico Luiz Castro no Botafogo, ele chega e no primeiro ano faz uma campanha de 13º no Campeonato Brasileiro, no ano seguinte é eliminado na primeira fase, a fase classificatória do Campeonato Carioca. Naquela oportunidade, mesmo com a pressão da torcida, o Textor segurou e ele liderou o Campeonato Brasileiro. Liderou durante quase todo o primeiro turno. Ele sai ainda no primeiro turno, antes do encerramento do primeiro turno, porque eu lembro que o Grêmio pega o Botafogo 2 vezes naquele campeonato e nenhuma das vezes o Luiz Castro era o treinador. Era o Caçapa na arena, eles ganharam de 2-0, eu acho, do Grêmio 2-0 ou 2-1. Teve um pênalti em cima do Bitelo que o árbitro ignorou, né? Ali tinha uma briga na parte de cima da tabela, o Grêmio estava brigando também pelo título. E no segundo turno, aquele jogo histórico, né? Os 3 gols do Soares, aquela virada, que o técnico, se eu não me engano, era o Lúcio Flávio. Se não era o Lúcio Flávio, já era o Thiago Nunes, porque eles começaram com o Luiz Castro, depois teve o Caçapa, depois o Luiz Flávio e terminou com o Thiago Nunes. Então, essa questão envolvendo o Luiz Castro, essas lembranças, esses exemplos, fazem muita gente ter paciência. E muitos ainda estão adotando essa paciência, mas outros já perderam totalmente e fazem uma pressão muito forte para a demissão, para a saída imediata do treinador. E isso pode crescer ainda mais com jogos decisivos e importantes nesta semana. Quarta-feira o Grêmio tem o Torque na Argentina pela Copa Sul-Americana. Talvez muitos não conheçam o Torque, mas é um clube do Grupo City. Então algum poder de investimento tem, certeza que não será um jogo fácil. E no sábado, lembrando, tem o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio e a gente sabe como funciona o Clássico. Ele arruma e desarruma a casa. E sendo na casa do adversário, é ainda mais difícil. Luiz Castro tem um grande desafio pela frente, que pode, daqui a pouco, valer ou não o seu emprego. Me parece que não. Pelo menos se a direção sustentar aquilo que coloca como convicção. O Grêmio recebe, sem dúvida alguma, a pressão forte. Os dirigentes do Grêmio acompanham as redes sociais, as manifestações da torcida, mas quero dizer para vocês que o Grêmio não cogita. O Grêmio sequer cogita. Não há nenhum tipo de debate em relação à possibilidade de saída do Luiz Castro. O Grêmio tem certeza absoluta, convicção extrema no trabalho do treinador. O Grêmio não pensa em demitir o Luiz Castro. Isso não é cogitado internamente, deixo isso bem claro. E o Grêmio não cogita nem mesmo em caso de derrota, digamos, para o Torque na Argentina e derrota no Clássico Grenal. É claro que a turbulência vai aumentar e muito
a pressão que já é forte vai aumentar demais. Se isso acontecer, vou bater na madeira, tomara que não, precisamos de 2 bons resultados, mas a direção, independente do que acontecer, vai sustentar. Por quê? Porque o Luiz Castro não veio para o Grêmio para fazer um trabalho a curto prazo, dar uma resposta rápida. O Grêmio está totalmente deixando de lado o imediatismo. E vamos lá, gente. Nós já corremos muito atrás do rabo em termos de imediatismo. Nós já pedimos muito saídas de treinadores. Eu acho super válidas todas as críticas ao Luiz Castro, porque ele merece. O trabalho dele é fraco até aqui no Grêmio em termos de resultado, mas o trabalho dele é pensando a longo prazo. E quando você pensa lá na frente, de alguma forma você atrapalha o presente. Por quê? O Grêmio não está contratando, ele teve que inventar o Pavão na lateral direita e ele está colocando os meninos. Qualquer outro treinador ontem teria começado com o Dodi e não com o Bernardo Zorteia. E ele colocou um menino que recém subiu ao profissional. O Grêmio está fazendo um trabalho muito parecido com o que fez o presidente Romildo no início da sua gestão. Coloca os meninos. E o Luan não nasceu pronto. O Everton Cebolinha também não. O Arthur, da mesma forma. Lembro de todos eles sendo xingados na arena por atuações ruins. Lembro do Arthur estreando com o Felipão lá no Cristo Rei em São Leopoldo contra o Aimoré e quebrando a bola, sendo substituído ainda no primeiro tempo. E muita gente dizendo que ele não jogava nada. Então o processo ele se constrói aos poucos. Não é da noite para o dia. É necessário ter paciência. E agora nós temos bons jogadores, jovens de qualidade, promissores, mas que não vão desabrochar da noite para o dia. É um processo lento, precisa colocar o menino, ver como ele sai, se ele vai mal, tira, tenta de novo depois, tira de foco um pouco, tenta de novo. Não é fácil, mas o técnico Luiz Castro sabe lidar com os meninos, trabalhou com a base no Porto e ele é um treinador que gosta de trabalhar com jovens e veio para isso, porque o Grêmio precisa sair do atoleiro das dívidas. Então se a gente sempre ficar colocando na conta do treinador, embora sim, para deixar bem claro, sim, ele tem responsabilidade, sim, ele tem parcela de culpa, isso não há dúvida. Mas se a gente sempre ficar colocando na conta do treinador apenas, a gente vai dizer que o Renato é entregador de colete, a gente vai dizer que o Quinteiros não sabe nada, a gente vai dizer que o Mano é ultrapassado e agora o Luiz Castro é o enganador. Nós estamos falando de um técnico super conceituado, Luiz Castro, o Mano que já chegou na seleção brasileira, que salvou o Fluminense de um rebaixamento que era tido como certo, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Copa do Brasil. Nós estamos falando de um Renato super campeão, o maior ídolo do Grêmio, e de um Quinteiros que veio para cá com o respaldo do título argentino com o Vélez Sarsfield. Será que realmente nenhum deles serve? Será que o problema não é a ruindade do time do Grêmio? Isso a gente precisa falar com todas as letras. O time do Grêmio é ruim. É ruim. E se trazer o Klopp, o Guardiola, talvez não consiga fazer jogar. Tá aí o Ancelotti na seleção brasileira, pegou uma seleção ruim, alguém vai dizer que o Ancelotti é um treinador ruim. Não faz jogar, porque os jogadores estão abaixo daquilo que é necessário. O que é o TT? Ontem o lateral esquerdo do Remo era o Mike, dispensado pelo Grêmio, e o TT não conseguia driblar o Mike. Impressionante. Não conseguia driblar o Mike. O Amuso também não conseguiu passar uma pelo lateral direito, fraquíssimo, do Remo. Então o nosso time é fraco, nosso meio-campo é lento e nós estamos apostando no futuro, na base. É uma travessia, essa é a palavra utilizada pelo presidente Odorico na entrevista na Bandeirantes. E o Grêmio precisa comunicar isso de uma forma mais clara para que o torcedor possa entender e ter paciência. Por mais difícil que seja, eu sei, irrita muito ver o Grêmio não ganhar em casa do Remo. Só que um time ruim faz esse tipo de pataquada. É claro que o Grêmio é melhor do que o Remo. E alguém vai dizer, mas olha só, o Mirassol ano passado foi quarto colocado com um time fraco. Tá aí o Coritiba, o Atlético Paranaense. Não pesa a camisa, né, do Atlético Paranaense, do Coritiba e do Mirassol. Do Grêmio pesa. É diferente jogar no Grêmio e jogar nesses times. A gente tem que levar isso em consideração também. O Grêmio precisa, para ontem, evoluir, porque só vai ter o futuro se o presente for, no mínimo, equilibrado. E é por isso que precisa rapidamente melhorar, sim, o trabalho do técnico Luiz Castro. Então aqui eu estou fazendo uma diferenciação. Eu não estou excluindo uma coisa da outra. Eu não estou apenas defendendo ou apenas atacando. Não, eu estou criticando o que tem que ser criticado. Hoje o time do Grêmio é bagunçado, o time do Grêmio não tem aproximação, o time do Grêmio, os jogadores não fazem triangulações, não tem jogadas, o trabalho é fraco, em termos de desempenho e em termos de resultados. É fraco o trabalho do técnico Luiz Castro, mas ele não veio para dar uma resposta imediata. Ele veio, repito, para fazer um trabalho a longo prazo. Beleza? Para fechar, ontem na Zona Mista o Arthur falou sobre o seu contrato.
e desmentiu a nota que o próprio Grêmio, com a diretoria anterior, é verdade, publicou dizendo que que o contrato de empréstimo dele, que vai até a metade do ano, poderia ser estendido por mais 6 meses. Poderia, tinha a possibilidade. O Arthur disse que essa possibilidade nunca existiu. Isso é no mínimo curioso. Por que o Grêmio colocou na nota, então? Ou o Grêmio colocou de forma equivocada, ou o Arthur não tinha conhecimento disso. O fato é que agora, na metade do ano, essa situação será definida de uma vez por todas. Ou ele fica em definitivo no Grêmio, comprado, ou então ele volta para a Juventus. Uma situação totalmente indefinida e extremamente complexa, que gera muita preocupação, porque nós estamos falando do nosso principal jogador. Eu espero muito que o Grêmio faça todos os esforços para ficar com ele, porque o Arthur é o grande diferencial do nosso time. Mesmo que ele tenha caído de produção, no meu modo de ver, muito mais responsabilidade do treinador, do esquema que mudou o posicionamento do Arthur, do que culpa do próprio atleta. Mas ele é o nosso melhor jogador e ele não pode ir embora. O prejuízo de uma saída possível do Arthur é gigantesco. Ele não pode ir embora do Grêmio. O Grêmio tem que fazer todos os esforços. O Grêmio gastou 100 milhões que não precisava ter gastado no Nardoni e no Leonel Pérez. E talvez falte dinheiro para ficar com o Arthur. Isso é revoltante. Se acontecer, é muito revoltante. Beleza? Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários, o conteúdo tem a força de Empório da Família, trabalha com linha completa de congelados, trabalha com linha completa mesmo. Tem as pizzas da Nono Ludovico, todos os sabores, é qualidade, preço bom, vários sabores, tu vai botar no forno na temperatura certa e vai sair, que é um arraso. Empório da Família em Porto Alegre, o endereço está na tela. Medleges, perícias médicas, laudos de incapacitação para o trabalho, erro médico e perícias técnicas em implantes de silicone ou ortopédicos, Medleges, perícias médicas, o WhatsApp e o e-mail estão na tela. Medleges, crepe do Alemão, a melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, a mais bela praia gaúcha, ali na Avenida Beira Mar, o crepe do Alemão, o telefone da teleentrega está na tela. Crepe do Alemão, Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Procura mais próxima de ti no Instagram. Pastel crocante, recheio generoso e um sabor que conquista. O cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço, Dari Grêmio e até o próximo conteúdo.